Para qualquer lado que você olhar no espaço profundo, com certeza você encontrará alguma galáxia perdida em meio à vastidão do cosmos. Essas ilhas de estrelas podem dizer muito sobre como o espaço se transforma ao longo do tempo, o que cria também galáxias com formatos bem interessantes. Em algum lugar, a cerca de 31 milhões de anos-luz da Terra, encontramos uma galáxia bem peculiar chamada Sombreiro, o que pode ser um dos alvos mais interessantes que temos no espaço intergaláctico. Sombreiro não é a maior galáxia, tampouco em população de estrelas, mas pode ser um objeto bem interessante para analisarmos um pouco mais profundamente. No vídeo de hoje vamos atravessar o universo para conhecer a estranha galáxia do Sombreiro. Quando começamos a observar o espaço profundo, percebemos que a população de galáxias no universo pode ser bem diversa, e considerando que essas galáxias estão aleatoriamente distribuídas pelo cosmos, é comum encontrarmos essas ilhas de estrelas apontando um telescópio para absolutamente qualquer região do céu. Não importa onde você observe, sempre vamos dar de cara com alguma galáxia distante. Pois bem, em algum ponto nas proximidades da constelação de Virgem, o astrônomo francês Pierre Michon encontrou uma faixa de gás muito estranha, que de longe sequer parecia uma galáxia propriamente dita. Quando foi achada em 1781, ainda não sabíamos o que era exatamente uma galáxia, mas os astrônomos sabiam de uma coisa: existia algo muito interessante naquela direção. Mal sabiam eles que se tratava de uma das galáxias mais interessantes que existem nas proximidades da Via Láctea. Infelizmente, Sombreiro não é uma galáxia brilhante o suficiente para ser vista a olho nu, considerando sua magnitude positiva de 8, quando o olho humano, em condições noturnas perfeitas, consegue obter visões de objetos com até magnitude 6. Lembrando que na escala de magnitude astronômica, quanto menor o número, mais brilha um objeto celeste. Dessa forma, Sombreiro só foi achada através dos telescópios, e ali então víamos uma galáxia incrível, localizada a uma distância de 28 até 31 milhões de anos-luz da Terra. Devido a essa localização, a galáxia do Sombreiro não faz parte do grupo local, onde está a Via Láctea, Andrômeda e as demais galáxias famosas do céu noturno. De qualquer forma, Sombreiro ainda faz parte da família maior do superaglomerado de Virgem, onde há 2.000 galáxias fazendo parte desse grupo gigantesco. Sabendo da sua localização no espaço, a galáxia chama ainda mais atenção pela sua própria morfologia, que ainda não é profundamente entendida. Afinal, no universo temos os mais variados tipos de galáxias, como é o caso daquelas espirais, as irregulares, as elípticas, as peculiares e muito mais. As espirais são aquelas que apresentam um disco espiralado de estrelas, como é o caso da nossa própria galáxia, Andrômeda e tudo mais. As irregulares geralmente são as galáxias anãs que não apresentam formas necessariamente evidentes, e sua massa de estrelas está aleatoriamente distribuída pelo espaço. Por fim, as elípticas são aquelas galáxias que sofreram fusão mútua e hoje apresentam um formato oval tendendo ao esférico, mas que não apresentam traços de qualquer braço espiralado. Depois de ver todas essas galáxias, qual seria o formato que mais se assemelha com a galáxia do Sombreiro? Pode parecer óbvio, mas não é tão fácil assim classificá-la quanto parece. Isso por conta do ângulo de visão que essa galáxia apresenta em relação à Terra. Mas aparentemente estamos lidando com uma galáxia espiral. Pode até parecer ser óbvio olhando as imagens, mas a verdade é que ainda não temos tanta certeza sobre o que estamos lidando, pois a estrutura da galáxia ainda pode guardar muitos detalhes que a classifiquem de outra forma. Mas um fato a gente vai ter que considerar: ela faz parte das galáxias que possuem um disco ao redor da estrutura central. Vale lembrar que até as galáxias espirais podem ter formatos diversos, criando subcategorias dentro de um grupo maior,
De qualquer forma, a galáxia do Sombreiro é uma verdadeira joia do espaço profundo e sua visão de perfil em relação à Terra dá a ela uma visão única. Da perspectiva terrestre, as grandes nuvens de gás se espalham ao redor de um núcleo brilhante, criando uma perspectiva tridimensional que se assemelha a um chapéu de origem mexicana. Não é à toa que ela leva esse nome. A visão é tão interessante que até parece que a galáxia não possui estrelas. Mas não se engane, Sombreiro é um peso pesado, e sua massa é estimada em 800 bilhões de vezes a massa do Sol, o que torna essa uma galáxia extremamente expressiva entre as demais do grupo. Seu diâmetro de uma ponta a outra é de apenas 49 mil anos-luz, o que é menos da metade do diâmetro da Via Láctea e seus 120 mil anos-luz. Em uma imagem fantástica registrada pelo telescópio espacial Spitzer, os interiores de Sombreiro são revelados no infravermelho, e as estrelas escondidas pelos 49 mil anos-luz de diâmetro finalmente aparecem para a nossa vista. A larga faixa de poeira desaparece, para dar lugar a um núcleo incrivelmente brilhante que aparentemente possui um buraco negro supermassivo, estimado para ter 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Em comparação com Sagitários A Estrela, que é o buraco negro do centro da Via Láctea, tem cerca de 4 milhões de vezes a massa da nossa estrela. O monstro cósmico no centro de Sombreiro é um AGC, uma sigla que significa Núcleo Galáctico Ativo. Ou seja, há evidências de que estrelas estejam em constante acreção por lá e ele se torna uma fonte ativa de raio-x. Nesse caso, o buraco negro da galáxia do Sombreiro é o maior com mais de 1 bilhão de vezes a massa do Sol mais próximo da Terra. Bom, essa galáxia pode ser pequena em relação à nossa, mas o cosmos costuma impressionar até onde menos esperamos. Além disso, ao analisar o espectro da galáxia, os astrônomos descobriram que ela se afasta do nosso planeta a cerca de 1000 km por segundo devido à expansão do universo, enquanto Andrômeda, por exemplo, se aproxima de nós a pouco mais de 110 km por segundo. Mas temos que considerar que Andrômeda está quase 20 vezes mais próxima do que Sombreiro, e a força gravitacional da Via Láctea ainda é mais forte que a expansão do universo. Sombreiro então nunca nos alcançará e eventualmente se perderá na escuridão, apesar desse fato estar atrelado a uma escala de tempo muito grande. Mas os mistérios que cercam essa galáxia não acabam por aqui, pois os astrônomos ainda esquentam muito a cabeça tentando entender como uma galáxia dessas proporções pode ser tão massiva. Algumas hipóteses explicam que há cerca de 9 bilhões de anos, Sombreiro sofreu um grande acréscimo de gás, inflando a galáxia em massa e criando um lugar pequeno, mas densamente povoado por hidrogênio. Isso descarta uma ideia antiga de que Sombreiro é o resultado de uma colisão galáctica, o que criaria uma galáxia do tipo elíptica, o que aparentemente não vemos acontecer por aqui. Por incrível que pareça, as medições obtidas com telescópios como Hubble dizem que a maior parte da poeira e gás da galáxia está concentrada no anel externo e maior que cerca a região central e mais brilhante de Sombreiro. Bom, essa é Sombreiro, uma galáxia que mais parece um chapéu cósmico. Seu formato inusitado e perspectiva única a torna muito especial para os observadores terrestres, e é a oportunidade perfeita para entendermos melhor sobre a evolução das galáxias espalhadas pelo cosmos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!